Boa noite, muito obrigado. Nosso último programa de 2020. Daqui a 2 dias estaremos no aguardado 2021, que nada mais é do que 2 dias depois de hoje. É um ano novo que muda a vida da gente, é a gente que muda para entrar num novo ano, mas depois de 2020, sem dúvida, temos que aumentar as esperanças para que 2021 seja um novo tempo de boas novas, de cura, de vacina, de motivação, de trabalho, de menos desemprego, de pessoas saudáveis, de vida mais alegre. Este é o nosso 4º programa, com a apresentação de Rodolfo Bonetti, a produção de Cleiton Matos, todas as quintas-feiras, excepcionalmente devido ao Réveillon e também ao Natal. Estas últimas 2 entrevistas do ano acontecem na quarta-feira. Queremos agradecer ao carinho de todos vocês. Padre Elias esteve conosco na semana passada, numa entrevista sensacional, o seu conhecimento, o seu carisma, a sua religiosidade, as 10.000 pessoas que nós alcançamos na entrevista, e não é diferente com todos os nossos entrevistados. Muito obrigado. Obrigado a Renaísa Modas em Grão-Pará, que está conosco como apoiadora, a Padaria e Confeitaria Veronese, a Padaria do Cambão, a loja de calçados Benevenuto, do Adalto e da Marli, Caminho das Pitaias aqui em Grão-Pará, a Casa Beltrame da Lola, Tuna. Quando você tiver com algum problema de imagem, de som, manda sempre uma mensagem, um recado para a gente, porque nós estamos aqui para nos ajudar e às vezes problemas técnicos acontecem. Inclusive no Jornal Nacional, uma vez o Cid Moreira terminou o Jornal Nacional, levantou da bancada de bermuda. Por que nós não podemos um dia cometer um erro, uma falha que possa melhorar? Cleiton Matos, tudo certo? Podemos seguir? Podemos seguir. Muito obrigado. Você que está aqui em Grão-Pará, na região, conosco, mais tarde o nosso entrevistado vai fazer sorteios e hoje tem uma coisa especial. Lembra da cerveja de pitaia? Cerveja de pitaia e geleia do Caminho das Pitaias. Nós vamos passar ao sorteado o número dos nossos amigos lá do Caminho das Pitaias. Vai marcar um dia para ir lá conhecer e vai receber sua cerveja e também sua geleia. E o pessoal da Padaria e Confeitaria Veronese do Cambão trabalhando feito doido hoje. Encerrou o expediente ainda há pouco, só reabre agora na segunda-feira. Aliás, amanhã, né, vai trabalhar. E fez muito atendimento hoje e vai também sortear um vinho e um rocambole, uma delícia da Padaria e Confeitaria Veronese, a Padaria do Cambão. Sempre para alegrar, para divertir, para descontrair a você que nos acompanha em toda a região. Somos muito grato eu e o Cleiton, pelos comentários positivos que a gente recebe de Braço do Norte, de São Lutero. Temos muitas pessoas que nos acompanham em Tubarão, a Grão-Pará, sem comentários, muitos comentários positivos aqui na cidade, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, o nosso interior, as pessoas do campo, muito obrigado, de todas as idades, e muitas pessoas de idade, idosos que nas quartas e quintas-feiras já têm o costume de nos acompanhar. Muitos entrevistados virão aqui, estamos preparando uma primeira entrevista para 2021 e até o final do programa nós vamos anunciar. Ele estudou o 1º grau na escola do Ayurê. Depois ele vai falar um pouquinho do porquê Ayurê, que é uma história fantástica. Depois São Lugero e concluiu o 2º grau no seminário Nossa Senhora de Fátima em Tubarão. Licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal. Faculdade de Pedagogia pela UDESC, pós-graduação em Língua Portuguesa pela Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. Falar em Rio de Janeiro, Cleiton, a Cris, que é funcionária da Renaísa, está no Rio de Janeiro. E hoje mandou uma foto das praias, o pessoal está lá se curtindo, e lógico que em breve ela vai estar de volta. Na música, fez cursos de regência instrumental e coral pela Universidade Federal do Estado, curso de harmonia, composição, solfejo e técnica vocal pela Universidade Federal, curso de teoria musical, instrumentação e afinação instrumental pela Universidade Federal, curso de órgão e tubos, trompete, violino, acordeão, flauta doce no seminário Nossa Senhora de Fátima em Tubarão, aperfeiçoamento em regência pela Associação Latino-Americana de Coros. Professor de francês, eu fiquei sabendo hoje dessa qualidade, língua portuguesa, redação, literatura, didática, psicologia, sociologia, dentre outras áreas, em Florianópolis, Braço do Norte e Grão-Pará.
presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação UDESC e foi diretor do nosso colégio estadual aqui, a Escola Dr. Miguel de Pata, em Grão-Pará. Coordenador da 2ª Região Procanto, 34 anos, diretor, professor e maestro na Escola Informatizada de Música da AFAI, do Grupo Copobras. Um abraço aos amigos da família Copobras, Incoplas e Incomir. Regente da banda da AFAI, do Coral Infanto Juvenil de Grão-Pará e São Lugero. Regente do Coral Municipal de Grão-Pará e Coral Santa Cecília de Braço do Norte. Nosso carinho aos amigos do Coral Santa Cecília. Regente e fundador da Banda Marcial do Colégio Espaço de Braço do Norte e a reestruturação da fanfarra do Colégio Dom Joaquim. Eu lembro da fanfarra do Dom Joaquim quando a gente marchava com o professor Nelson Fraga. Ai daquele que olhasse para trás na hora da marcha. Dirigiu o grande coro de instrumentos na missa de beatificação de Albertina, transmitida para o mundo inteiro, isso em outubro de 2007. Regeu a missa de enterro do grande amigo maestro José Acácio Santana, um pedido do próprio maestro José Acácio quando em vida. Elaborou e gravou toda a trilha sonora de Nossa Senhora de Fátima em 1997, nas comemorações dos 80 anos de aparição de Fátima em Portugal, e tem diversos CDs e DVDs gravados, obras maravilhosas. É um homem simples, admirável pela retidão, amor por aquilo que faz e a história de amor que tem por Grão-Pará. Grão-Pará tem uma história rica e muito mais rica ainda por residir aqui pessoas tão dedicadas como o nosso entrevistado de hoje. Ele é casado com a Maria Marcília Figueiredo Müller, pai da dentista Julie e do engenheiro de automação, o Johnny. Eu me recordo quando meu pai Renato, falecido há 20 anos, quando em vida, católico praticante que era, sempre que o maestro coordenava apresentações de coral em São José, em Braço do Norte, na Represa, até Rio Fortuna, meu pai costumava dizer, me leva lá, porque eu gosto de assistir. Bem-vindo! Parabéns por sua história, por suas obras, pelos seus exemplos, pelos ensinamentos, com tudo que eu mais falei, o que mais nós temos para saber do nosso maestro Lourenço. Bem-vindo. Boa noite, Rodolfo, boa noite, Cleiton também, e a todos que estão nos assistindo. Eu acho que cada pessoa tem uma história e a história minha não é diferente da dos outros. Muitos têm muito mais méritos, depende de como se classificam os valores daquilo que a gente faz. Então a gente segue um caminho, a gente cria seus objetivos, cria suas prioridades e assim traça a sua vida. E assim foi a vida toda, né? Eu saí de casa quase como ninguém faz, com 6 para 7 anos, e levei 2 anos para voltar para casa, porque a Iurê e aqui o Rio Varta era longe. Se quiser saber do Rio Varta ou do Rio Walter, também estou aí depois para te dizer por que é Rio Varta. E assim foi, seguindo a caminhada, né? E as pedras que a gente encontrou na estrada, a gente se desviou delas, os espinhos também, e as flores, as brisas boas, as águas frescas, fizeram a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Maestro Lourenço, eu acredito que aqui no Sul, e quando eu falo Sul, volto para Florianópolis, uma região toda para cá, quando se fala em Maestro Lourenço, todos o conhecem, e muitos, Brasil inteiro. Um abraço a Suzana, que também está nos acompanhando. Vamos passar a conhecer e talvez vão falar, eu não sabia que o maestro residia em Grão-Pará, graças a Deus reside em Grão-Pará, e por isso que nós estamos trazendo essas preciosidades de pessoas que nós temos aqui no nosso programa. A Iurê, o senhor estudou lá. Eram tempos difíceis, eu sei, mas para o nosso internauta que está nos acompanhando, por que da origem do nome Iurê, que é uma história tão bonita? A Iurê era e ainda é para mim a forcadinha. A forcadinha. Por que forcadinha? Forcadinha é uma forca. Quem é que faz a forca? 2 rios. O que vem lá do Espraiado e o que vem aqui do outro lado, que se chama Barrinha do Iurê, me parece. E eles se encontram justamente
na frente da igreja, um pouquinho para baixo da igreja de Forcadinha, da Iurê. Então, está aí o nome Forcadinha. Os dois rios fazem a forca e se encontram e dali para frente seguem num curso só. Que vem ser o rio em Grão-Pará. Isso. E daí, nessa Forcadinha, havia uma tribo de índios. E, naquele tempo, o índio era quase considerado um animal. E até havia, na Forcadinha, quem é um pouquinho mais idoso se lembra dos célebres matadores de índios, porque os índios, um pouco eles interferiam na vida do agricultor, do colono. Às vezes mexiam na roça, pegando algum milho, alguma produção dali, e às vezes também chegavam a tirar algum animal, uma galinha, um galo, ou algum, né, para a sua alimentação. Então, essa tribo que morava ali na Forcadinha, ela foi alvo de dizimação, terminar com ela, porque era uma que estava perturbando um pouquinho. Então, pagaram umas pessoas, até um deles era um Zappellini, lá de Pedras Grandes, aí vieram e mataram todos. Mas havia um casalzinho muito simpático, e eles acharam engraçadinho e tentaram levar esses dois, talvez de 8, 9 anos, um, outro 6 e 7 anos. E aí deixaram os dois vivos. Vamos levar o Zappellini para Pedras Grandes, vamos deixar lá, vamos criar lá, como se fosse um bichinho em casa. E o que aconteceu? Enquanto eles vinham, a menina, ela mordia no braço do caçador, né? E dava dentadas. E aquilo começou a incomodar, e ele pegou e picou a menina com o facão. Aí o menino, Ayurê, 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 descobriram o nome da menina, né? Com essa história, conheceram, e o menino foi para Pedras Grandes, e tem duas versões de história. Uns dizem que ele tornou-se uma pessoa que se misturou, que se aculturou, digamos, na nossa sociedade. Ele acabou sendo uma pessoa da sociedade, viveu a vida normal. Outros dizem que morreu, então isso também não interessa. Mas interessa o Ayurê ou a Forcadinha, né? Então nós temos lá uma estatuazinha, né? Uma lembrança, uma indiazinha, que é essa indiazinha que foi morta, que vinha com o irmãozinho para Pedras Grandes. Essa é a história do Ayurê e Forcadinha, né? Mas registrado hoje oficialmente como Ayurê, né? Que hoje é o nosso distrito do Ayurê. É o nosso distrito do Ayurê. Eu conheci Grão-Pará e as pessoas falando o Rio Walter. Rio Walter. E já que o maestro tocou, e o maestro tem conhecimento, afinal, é Rio Walter, Rio Varta, onde é que está o erro e por quê? Eu me lembro que a gente estava em casa, então a gente não tinha escola perto de casa. Então, onde é que meus irmãos, nós somos 17 irmãos, então eu estou no meio, tem 8 na minha frente e 8 atrás. Os primeiros irmãos, eles teriam que vir estudar ou aqui na sede do município, que havia de 1ª a 4ª série, a escola, ou um outro lugar. E o pai optou por colocá-los em São Ludgero, que era um colégio interno. E havia uma irmã do pai também que morava lá, era professora, um tio nosso, né, o seu Aloysio Schlickmann. Ele era professor de educação física, ele vinha de bicicleta de São Ludgero até Braço Norte, para também dar aula de educação física em Braço Norte. Então, nossos irmãos mais velhos todos foram estudar em São Ludgero. E a gente tinha que sair para estudar. Então, o padre de Ayurê, ele era bem amigão do meu pai, ele veio perguntar se o pai tinha um menino assim de uns 6 anos para ser o sacristão, para ser o coroinha deles, que a missa era toda em latim, e os que ele tinha eram os filhos do seu Valdemar Michos, o Dili, o Dolly, né, principalmente. Eles já estavam muito moços para ser coroinha. E aí eu entrei nessa. Me levaram para lá, sem conhecer a casa, sem conhecer as pessoas, com 6 para 7 anos, e eu decorando aquelas respostas todas em latim, com 7 anos, sabia tudo de cor, para ser o coroinha
eu já era o coroinha assistente, eu fazia junto com os outros, mas respondia junto. Então, já que eu fui para lá para ser o coroinha, eu fui também matriculado e frequentei a escola que eu não me lembro do nome dela na época. Depois, em homenagem ao Padre Heriberto, ela recebeu o nome do Padre Heriberto Borger, porque no meu tempo ela era de madeira e ela começou a inclinar. Eu me lembro que eles escoraram com madeira, com eucaliptos, diríamos hoje, né, com varas, e daí a aula foi no salão da igreja durante um ano e pouco, e o Padre Heriberto liderou a construção da escola nova. E o que me chamou a atenção, que hoje, se falar, tu não acredita, o Padre Heriberto reuniu umas lideranças da comunidade e foi a Florianópolis para arrumar um dinheiro para fazer essa escola. Mas foi ir e trazer dinheiro. Já trouxe no bolso o dinheiro para a escola. Aí eles, para poupar, as pessoas trabalhavam de graça no serviço. Mas o mestre de obras, o pedreiro, que tinha isso como profissão, eles precisavam ter um ordenado, precisavam comprar o material. Então, a administração era feita por aquele grupo do dinheiro. Quando terminaram de construir, foram devolver o dinheiro que sobrou. Isso hoje em dia, se contar, ninguém acredita. Isso eu estava lá e isso eu presenciei, né? Então, essa é a minha história do Aiurê. E como eu tive na casa do padre, a continuação do estudo seria em São Lugero. Aí, então, por que não vai para o seminário em São Lugero? Aí também eu gostei da vida de padre. Eu tinha um harmônio, que seria hoje o órgão eletrônico, mas era um instrumento parecido na igreja, onde a gente brincava, a gente escutava o coral cantar, a gente via umas pessoas lendo partituras. Aquilo tudo foi uma sementinha que foi sendo plantada dentro da gente e gerou esse gosto pela música. Aí acabei indo em São Lugero, porque naquela época, quando se terminava o 4º ano primário, para entrar para o que se chamava ginásio, a gente precisava fazer um ano de admissão, se chamava o ano de admissão. Então, São Lugero funcionava esse ano de admissão. Era um ano para preparar, para a gente entrar com mais força no ginásio. E o ginásio, hoje não se chama mais ginásio, mas ginásio, nós temos o ginásio de esportes, hoje que ainda tem o sentido de ginásio. Ginásio era o lugar onde antigamente gregos e romanos se divertiam. Esse era o ginásio. Gymnasium, né? E daí, o que acontecia nos ginásios? Não era só esporte, era música, era teatro. Todas as artes eram cultivadas e praticadas no ginásio. Multiuso. Tipo multiuso. Então, quem tinha aula de piano ia para o ginásio. Então, quem é que tinha chance de... Principalmente aquelas pessoas mais abonadas, diríamos assim, que não precisavam trabalhar em casa. Então, elas iam lá ter essas aulas, né? E daí vem o nome ginásio, que a gente também tinha ainda naquela época. Fantástico. Mas eu só queria que o senhor complementasse. É Rio Walter ou Rio Varta, que eu fico na dúvida? Daí, estava deixando para trás. Daí é o seguinte, quando eu chegava em casa, vinham as cartinhas de alguns amigos, ou de algum... Naquela época a comunicação era carta, né? Levava 15 dias, 3 semanas para chegar. Aí eles escreviam assim, Rio Varta, né? Rio Varta, não sei o que, assim, meu Deus do céu, será que não sabe dizer Rio Walter? Aí eu comecei a pensar, mas quem foi o Walter que morou aqui para ser Rio Walter? Aí eu fui pesquisar, e falando com pessoas daqui, pessoas de lá, havia um casal de poloneses, que era o seu Francisco Demay, que é o avô desse pessoal aqui, pai dos mais velhinhos, né? Demay, pai do Demay, que já morreu aqui também, mas era avô do Dionísio, do Cid, e bisavô do Delamar. Aí, da onde é que vocês são? Nós somos do Rio Varta, da Polônia. Ah, então o polonês é Rio Varta. Rio Varta é o maior rio da Polônia e a região do Rio Varta é um vale de maior produção da Polônia. Isso. Então, o nome é dado em homenagem ao seu Francisco Demay, que veio do Rio Varta, da Polônia. Agora, como está registrado, não sei. Mas o sentido original, o nome devia ser Rio Varta. Fantástico. Você pode pegar o Google, Rio Varta, Polônia. Vai contar toda a história. Já pesquisei. Maestro, e a origem do sobrenome do maestro, que também é uma história muito interessante. O Miller? Isso. Os sobrenomes
eu não posso falar assim com certeza de todas as origens, se elas determinam uma profissão, mas elas têm um motivo. Então, muitas pessoas, praticamente ninguém tinha nome. Eu vou fazer uma comparação assim bem fácil de ver. Quando nós morávamos no interior, a gente tinha 50 animais bovinos, vamos supor, ou 50, 60. Quais tinham nome? Só as vacas de leite e os boi de carro. Os outros era só o boizinho, a vaquinha barrosa, a estrelinha, aquela que tem aspa grande, aquela assim. Aqueles não tinha nome. Isso aconteceu com o povo. Isso aconteceu no mundo inteiro. Ninguém tinha nome. Só os que tinham necessidade de ter o nome, que eram os nobres e aqueles que trabalhavam em alguma função que precisava de identificação. Quando começou a industrialização, aí o nome começou a ser necessário, né? E daí, esse nome, muitas vezes, foi dado em função daquilo que a pessoa fazia. Então, na época dos reis, na Europa, no mundo todo, o rei atribuía uma função para alguém. Então, essa função era para uma determinada família e só eles que podiam fazer roupa. Só os outros ali é que podiam fazer panelas. Só os outros é que podiam fazer cerveja, esse grupo outro, né? Então, de acordo com aquilo que eles faziam, eles recebiam um sobrenome. Então, nós temos o Schneider é o alfaiate, né? O Schmidt é o ferreiro, Schmidt. O meu pai, quando quebrava o arado, ele vinha aqui no pai do doutor Emi, que era ferreiro, e ele vinha, eu vou lá no Schmidt. Mas não é Schmidt, é o seu da Corégio? Ah, é o Schmidt. Quando ele queria fazer um terno, ele ia em Braço Norte, no Salvalagem, que era da esquina, que fazia terno. Eu vou lá no Schneider. Mas não é Schneider. Então, quem não é alemão, não entende essa razão. E assim, todos, praticamente, os sobrenomes que eu conheço têm um significado. O Müller é o moleiro. É aquele que trabalha com moinho. Se você for você vai em 2, 3 padarias por aqui, panificadoras, você vai ver ainda na parede alguns quadros com sacos cheios de cereais, cheios de grão. Um saco tem milho, o outro tem aveia, o outro tem centeio, o trigo eu já falei. Aí não está escrito trigo, milho, está escrito Müller no saco. Para onde vai esse saco? Para o Müller. Müller é o que vai transformar esse em farinha. Então, o transformador do grão em farinha é o Müller. Né? E daí, o moinho, ele tem um nome ainda, Müller. Müller, até o L é moinho. Então, o moinho, mais um E e o R, tornou-se o sobrenome. Fantástico, fantástico. E é interessante que as pessoas, acredito que nem todos têm condições, mas é interessante que as pessoas pesquisem o sobrenome. É uma história fantástica, né? Eu não sei a origem do bonete, por exemplo, mas conheço um pouco de onde vieram. Meu filho fez um trabalho muito grande de buscar aquela árvore toda e assim, conseguir descobrir avô, bisavô, trisavô, tetravô, até pentavô. É fantástico. E aí casava italiano com italiano, e só foi misturar o italiano com o alemão no meu pai, que meu pai casou com Maló, e aí misturou. E era meio rigoroso, né, maestro? Alemão com alemão, italiano com italiano. Isso mudou, mas antes era meio regra. É isso? É porque naquele tempo, Rodolfo, a pessoa vivia lá no seu domicílio, lá no interior, e o contato que ele tinha era com gente dessa origem. Então, se tu casasse com uma pessoa, não que ela fosse menos ou mais do que essa origem, mas é que como tu tens os teus costumes, como tu fazes as tuas refeições, tu tens a tua alimentação, mais ou menos dentro desse estilo, tu vais cair num outro estilo e às vezes vai conflitar um pouco o convívio. Então, esse era um dos motivos em que se procurava buscar uma pessoa que fosse da mesma origem. Mas às vezes eu costumo dizer assim, que a minha mãe dizia para nós, irmãos, ela dizia assim, gente, vocês querem que o casamento dê bem certo? Casem com alguém de origem alemã. E se não der, pode casar com italiano também, que quase sempre dá certo também. Quase sempre dá certo também. Né? Isso aí sumiu, né? Isso acabou, mas eram os tempos. É interessante. Maestro, como professor, nós estamos falando de língua portuguesa, quando é que nós vamos perceber que Grão-Pará tem hífen e fala um pouquinho desse nome maravilhoso que é Grão-Pará, que é o nosso município? Rodolfo, as palavras às vezes têm 2 ou 3 significados. Se eu disser cara para ti, só a palavra cara tu não vai matar.
o sentido. Pode ser um produto, uma batata que você comprou que foi cara, pode ser um rosto que foi uma cara, né? Então, assim também nós temos outras palavras que têm dois significados. Então, nós temos a palavra grão, do grão-pará. Nós conhecemos, às vezes, só o grão que é um cereal. O grão do feijão, o grão de milho, o grão de arroz, um grão de qualquer cereal. Às vezes a gente não conhece o outro grão. O outro grão era uma palavra bem grande, era grande. A palavra era grande. E daí as pessoas que tinham um título de nobreza ou alguma coisa, era o grande duque, era o grande vizir, era o grande mestre, né? Mas daí foi diminuindo, como diminuíram outras palavras, que a gente pode dar um exemplo. Por exemplo, o pneu do carro não é pneu, é pneumático o nome inteiro. Mas foi diminuindo e hoje está só no pneu. Hoje ninguém mais tira fotografia, todo mundo já está na foto. Então a palavra grande, ela diminuiu. Então, ao invés de dizerem grande Pará, eles já diziam gran Pará, gran duque, gran mestre, gran vizir. Foi diminuindo. E esse N depois virou O, grão-o. Também por costume e por hábito. Então esse grão com hífen é o grão de grande. E o grão sem hífen é o grão de cereal. E daí a palavra Pará, Pará é uma palavra indígena. Então, o que era o Grande Pará? O Grande Pará eram todas as terras que eram do Condidê, né? Todas as terras do Condidê eram o Grande Pará. Então não era só aqui. Aqui fazia parte do Grande Pará. Então o nosso município, aqui hoje, o Grão-Pará, foi a sede da distribuição e da venda das terras. Mas até Orleans pertencia para cá para fazer suas escrituras e fazer seus acertos de terra. Armazém, eu acho que até Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, isso tudo era Grão-Pará, né? Então hoje, se nós dissermos o que é Pará, Pará era, eles botaram Pará porque era uma palavra indígena, quer dizer, terra de grande felicidade. Então, grande terra de felicidade. Se eu colocar o grão sem hífen, daí vai ser o grão de milho, vai ser o grão de arroz, um grão de cereal. Então vai ser primeiro eu vou dizer o que é Pará. Pará é grande felicidade, terra de grande felicidade. Então era a região da Amazônia, aquilo tudo ali era o Grande Pará, lá onde é o Pará realmente, que ficou só Pará depois, né? E aí então, se eu disser Grão-Pará sem hífen, eu vou dizer assim, grão, terra do grão feliz. É o grão de milho, é um grão feliz, aqui tem um grão de milho, tem um grão de arroz feliz. E se eu disser Grão-Pará com hífen, eu vou dizer é uma grande terra de felicidade. Então muda o sentido da palavra, mas como as pessoas não conhecem, elas acham que é tudo igual. Mas quem conhece é bem diferente. Mas com tanta necessidade de saber isso, que eu acho fantástico, por que tantas disciplinas estranhas nas escolas e por que não ensinar isso, pelo menos a coisa mais raiz? Eu acho que isso, quantas pessoas de Grão-Pará sabem que é a grande terra de felicidade, e isso aqui é realmente uma grande terra de felicidade. Eu acho que, eu pessoalmente acho que seria uma boa disciplina escolar. Não só isso, mas o Rio Walter, o Ayurê, essa coisa mais local. Mas e as redes sociais? Como é que o senhor lida com as redes sociais no festival de beleza com BLZ, qualquer com QQ, sorriso com HI? Como é que o senhor lida sendo professor e defendendo tanto a língua portuguesa? Porque a globalização e a chegada das redes sociais e as pessoas conversando, a rede social é um festival de brincadeira com a língua portuguesa, né? O senhor lida bem, entende, ou tem hora que o senhor põe a mão na cabeça? Eles entendem, quem faz isso, eles entendem no seu nível. No seu nível, porque eles não conhecem uma forma culta e mais bonita de dizer as coisas. Eu vou dar um exemplo, Rodolfo. Vou contar uma historiazinha, que é uma coisa verdadeira. Um processo no judicial, né, a pessoa devia para o outro e num determinado momento o processo chegou ali para fechar a conclusão. Então a despesa estava mais ou menos em R$2.000.
Aí numa audiênciazinha com o juiz assim, olha, vamos fazer o seguinte. O que ele tem em casa lá, o que te deve? Ah, um televisor lá de 50 polegadas, ó, isso aí já dá, isso aí dá, se sair isso aí dá, então pode ser, sim, sim. Então vamos penhorar o instrumento lá? Sim, vamos. Aí ele fez o despacho, seja penhorado o televisor do fulano para pagar a despesa. Aí foi o oficial de justiça e um policial lá para tirar, né? Aí chegou na casa do devedor, ele assim, ó, nós viemos aqui pegar o televisor. Isso é verdadeiro, sabe? Viemos pegar o televisor. Aí diz ele assim, começou a pegar, ele assim, não, isso aí é uma televisão. Isso aí não é televisão. Assim, o oficial de justiça, pois é, isso é televisão isso aí não é televisor. O que será o televisor então? Ele pegou, o dono da casa pegou o controle, eu acho que é isso aqui. Foram para o fórum com o controle remoto. Quase mataram os caras quando voltaram lá com a penhora do bem. O que é televisão? Televisão é a transmissão da imagem. Quem é que tem televisão? A Bandeirantes, SBT. Certo. Essa é a televisão. Isso aqui é o aparelho que pega a televisão, é o televisor. Eu ainda não vi em loja nenhuma escrito na caixa para vender televisão. Nós não podemos comprar televisão, é muito cara. Eu não sei que a gente tenha muito dinheiro. Tenha muito dinheiro para comprar uma Globo, para comprar uma coisa. Essa é a televisão, então esse é o televisor. Então eles não conhecem essas palavras e eles se contentam com esse pouquinho e isso ali parece que satisfaz. Mas na hora que eles encontrarem uma vida mais completa, eles vão notar que vai trazer sérios problemas para eles, por não conhecerem a nossa língua e não conhecerem a perfeição que a nossa língua portuguesa é uma das mais perfeitas originadas do latim. Ela tem um vocabulário extenso de 85, 95 mil palavras e tem gente dessas aí que não conhece 2.000. Então complica. Aí você vê, eu estou fazendo alguma coisa, eu faço uma ponte, eu faço um copo, eu faço uma sobremesa, eu faço uma calça. Algumas coisas têm um nome próprio. Eu vou dizer assim para ti, Cleito, né? Eu precisava ir numa loja de confecção. Você acha que lá vai ter comida para vender? Não, nunca, né? Uma loja de confecção não vai ter comida. Mas vai ter, será ferragem? Será que vai ter material para construção? Não. Então o que é confecção? Confecção é trabalhar com tecido, costurar e fazer tecido. Aí como as pessoas não têm o nome próprio para escrever um discurso, aí eles confeccionam um discurso. Será que eles pegam o pano e costuram esse? Né? Aí eles vão fazer uma ponte, eles confeccionam uma ponte. A ponte se constrói, a ponte se faz. Então a palavra que tu pode usar para tudo quase é fazer. Vamos dizer assim, vamos fazer um discurso. Vamos fazer um processo. Essa palavra quase é generalizada. Mas confecção é o que é feito com pano. E como tem gente confeccionando ponte, confeccionando discurso, confeccionando boletim de ocorrência, um bolo, confeccionando um bolo, né? Então perde o sentido verdadeiro, aquela palavra que tinha aquele sentido, né? Então, como eles têm uma linguagem pouca, para eles está bom, agora para nós a gente não vai entender. Eu estou conversando com o maestro Lourenço Müller de Grão-Pará. Eu confesso que quando eu escrevo algumas coisas, eu pessoalmente gosto de escrever, mas eu confesso que eu não sou muito bom nesse negócio de acento, de português, de língua, não. Eu vou mais ou menos no que eu acho. Eu sou apaixonado por reticências, por exclamação, e aí eu vou colocando. E às vezes eu penso, será que o maestro vai ler? Às vezes eu torço que não. Maestro, vamos sair um pouquinho de sério? Vamos brincar um pouco? O senhor quase foi padre? Não, faltou uma porção. Faltou, eu fiz 9 anos. Ainda faltava... Sim, mas com 9 anos faltou o quê? A batina? Não, eu cheguei na batina, mas não usei, como se diz. Você chegou na batina? Cheguei no ano da batina. Naquele ano eu ia ter a batina. Sabia você de Grão-Pará e região e o Brasil que o nosso maestro quase foi padre? Teria sido um bom padre? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já passei por bispo.
Já passou por já bispo? passei por bispo. Eu já passei por pastor. Também? Também. Nós fomos cantar uma missa em São Leopoldo, lá na igreja do Padre Reus, em alemão, né? Aí, na hora da comunhão, da missa, aí o coral vai comungar. Aí, ou se toca, ou se faz um fundo musical, ou, como era mais uma época de final de ano, eu peguei o microfone e dei uma mensagenzinha de Natal, passando uma paz, um sossego. Aí, quando acabou a missa, 5 freirinhas na fila ali assim, quem é esse padre? Esse é padre, né? Esse maestro de vocês é padre. Daí um sacana do coral, que é ali de Braço Norte, depois em off eu te digo quem é, ele diz assim, ele é bispo. Ó, dá de ver? Pelo que ele falou, tinha que ser bispo. Ele deixa beijar a mão? O senhor deixou, né? Aí, perguntando pro colega cantor, sim, eu vou dizer para ele que vocês querem beijar a mão. Depois da missa foi a filhinha das freiras beijando a mão do bispo. Fantástico. Maestro, uma coisa que o senhor tem medo. Olha, a gente tem medo, mas não dá para definir do que exatamente a gente tem medo. São realidades que às vezes vão acontecer, que tem que acontecer, mas a gente tem precauções, né, vamos supor, né? Hoje nós vivemos num clima de doença que está meio... Então eu vou dizer assim, tem medo de pegar? Tem, a gente tem medo, mas mais uma precaução. Mas não seria um medo doentio, uma coisa assim que... né? Essas coisas de fantasma, lobisomem, o senhor lida numa boa. Não, essas coisas aí, olha, eu vinha para ir para o seminário, carregando a minha maleta, saía às 3 horas da manhã, lá de cima vinha a pé até aqui embaixo, diversas vezes eu encontrei bicho fantasma, grande, bicho grande. Me assustando pelo mato. Eu não sei qual é o animal que às vezes pode acompanhar a gente pelo mato, pela capoeira, mas eu escutava, eu disse, olha, não tem nada não, vamos embora, né? O senhor não corria? Não. E depois tem uma coisa, eu fui educado em casa que quando a gente corre é pior. É pior. Mas torce para algum time de futebol? Não, torço pelo bom futebol. Uma vez, quando a gente era guri, lá do tempo de seminário, assim, às vezes a gente tinha um Palmeiras, ou tinha alguma coisinha assim que mais... O senhor chegou a jogar futebol? Joguei, mas eu fui o melhor jogador de corrida. Ninguém me ganhava na corrida. Então, no futebol, eu fui sempre bastante ruim. O senhor se sente mais seguro tendo um genro comandando a Polícia Militar? Não. Isso eu acho que até às vezes não muda nada, mas... O senhor sabe que as perguntas são de brincadeira, não? Sim, eu sei, sei. Mas o maestro, o Marcos hoje ele não está mais... É coronel, né? Tenente coronel. Tenente Coronel Marcos, que é uma pessoa que eu admiro, vai estar conosco aqui um dia, é genro do maestro. Mas eu confesso que se eu tenho um genro Tenente Coronel, eu aprontava muito mais. Quando o senhor é parado numa blitz, o senhor mostra os documentos ou diz que o genro é Tenente Coronel? Eu ia mesmo te dizer isso aí. Nós viemos um dia, de uma forma um pouco irregular, eu estava sem cinto de segurança, né? E estava um pessoalzinho que vinha, que a gente estava tocando. Então a gente veio assim meio... O senhor estava dirigindo, o pessoal estava tocando no carro? Estava tocando flautinha no carro, estava tocando flautinhas, né? Olha que viagem bacana. Tudo gente miúda, de 12 anos para baixo. Muito legal. Né? E tudo vestidinho de alemão, né? Aí a polícia para, daí a gente podia rápido botar um cinto, botar alguma coisa, mas aí eles talvez vão notar que a gente ainda quer tapear ou fazer a volta e fugir, mas a gente não tem esse... Por que esconder? Por que esconder? Aí a gente chegou e ele pediu o documento, ele disse, gente, tá normal. Também se a gente é sogro ou não é, ele nem ficou sabendo, se sabe, sabe por ele, mas... A gente não pode... Usou o argumento? Não. Eles nunca sabem. Maestro, que pena. Não. Maestro, uma pergunta, o senhor não pode se ofender. Não. Quantos beija-flor seriam necessários para fazer um risoto? Nenhum. Maestro, para quem não sabe, eu hoje estive lá com o maestro, e o maestro tem ali solto, né? Não só beija-flor, mas N outros pássaros e animais, lagartos que ficam por ali. O maestro teve uma vez um documentário feito que passou na Ana Maria Braga. Foi. Por causa dos beija-flores. Fala um pouquinho disso, é uma paixão, eu conheço lá, é fantástico. Isso aí foi o seguinte, a gente, com os intercâmbios de corais, a gente foi convidado para os 100 anos do Colégio do Coração de Jesus de Florianópolis. O coral foi lá, eram 3 corais para festividade. E aí o pessoal da TV
eles conheceram o coral e algumas pessoas que cantavam lá fizeram um tipo de intercâmbio e contaram e levaram algumas imagens daqui dos passarinhos que a gente trata, solto, né? E aí telefonaram se havia possibilidade de a gente recebê-los, né? E aí, sem problema. Então, a gente dá o líquido para os beija-flores e também dá umas sementes, né, para os passarinhos de semente e alguma frutinha, que tem o passarinho da fruta também. Só que daí tem algum lagarto, tem algum gambá, tem aquelas doninhas, né? Tem algum desses que também se aproveitam de alguma sobrinha que tem e cai muita fruta, né? Tem alguns bichinhos também comem frutas. Daí eles vieram, fizeram a matéria e essa matéria daí passou na Ana Maria Braga, passou no Globo Rural e passou nos especiais do final do ano como uma das grandes matérias do ano, né? Sim. O pessoal que está acompanhando entenda que o maestro não mora no mato. O maestro mora no centro, aqui em Grão-Pará, mas tem nos fundos da casa ali uma continuação do terreno, árvores, vários tipos de plantas ali, em um quintal, que é muito legal. E por gostar e por preservar, a natureza retribui. Maestro, o senhor costuma cantar quando está tomando banho? Não. Parece que eu consigo fazer uma coisa só. Eu não sou aquela pessoa que consigo fazer duas coisas de uma forma melhor um pouco. Por que Lourenço? Eu acho que nós, os filhos do pai, todos receberam o nome do padrinho. Todos receberam o nome do padrinho. Então escolheu de padrinho esse e foi isso. O senhor tinha um padrinho Lourenço? Lourenço. Era casado com a irmã do meu pai. O Miguel, mais velho, era o avô, o Vendolino era um outro tio, e o Aloysio era... Havia esse costume de botar o nome do filho do padrinho. No nome do padrinho. Maestro, como seria se o DJ Cleito fosse maestro e o senhor fosse o DJ Miller? O senhor já se imaginou nisso? Eu, às vezes, acho que eu sou solicitado ou sou obrigado a fazer coisas que eu não sei fazer bem. Então, com certeza, eu não seria um bom DJ, eu acho. Como eu não seria um bom maestro? Porque talvez eu não tenha treino, ou porque isso tem uma certa inclinação na vida também. Tu precisa ter um gosto, né? E a sementinha, ela é colocada dentro da gente lá num determinado momento da vida da gente, né? Então hoje não seria. Eu estava dizendo que eu sou solicitado para coisas que eu não sei. Então de vez em quando eles mandam eu arrumar um microfone lá num casamento. Agora para o padre um microfone sem fio. Como é que aumenta o volume? Não tem alguém do som aí que entende isso aí melhor? Eu até vou me meter, mas não vai funcionar direito. Todos são bons numa coisa. Mas eu fico imaginando o DJ Cleito regendo uma orquestra. Assim, Ô, Rodolfo, eu vou dizer uma coisa para ti. Reger é mais fácil, é a coisa mais fácil que tem. Porque a música, basicamente, só tem 3 compassos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Então você vai fazer 1, 2, o hino nacional. Aí você vai fazer 1, 2, 1. Então vai fazer ouviram do Ipiranga, margem plácidas, né? Aí você vai fazer 1, 2, 3. Aí você vai fazer o parabéns é 1, 2, 3. Aí você vai para cá e faz o quadrado, faz o triângulo. 1, 2, 3. Parabéns a você nesta data. Então é só executar esse gesto. Vai com mais vida, o coral vai dar mais vida. Vai fazendo mais devagar, o coral vai fazer mais. Então nós fizemos aqui, por exemplo, uns treinos com os corais. Outro dia havia uma comemoração na igreja e o coral estava homenageando alguém, não sei, e um padre daqueles resolveu reger, mas não era regente. Aí quando ele parou com a mão assim, o coral todo parou, ele disse, vamos cantar, você não está mandando continuar? Isso é obedecer à regência. Quem que é melhor, o senhor como maestro ou o Marcos, que é gerro com violão? Aí eu não conheço tudo que ele faz também, conheço muito, mas ele é muito bom no que ele faz, e eu até podia ser melhor no que eu faço, né? Mas para quem não sabe, o Marcos, eu vi uma vez uma foto, mas faz anos, que o Marcos estava na esplanada dos ministérios em Brasília, sentado pertinho do laguinho ali, tocando violão. Marcos, que é o nosso comandante da PM, é uma pessoa que eu admiro, e toca um violão, como se diz, vira um violão do avesso. Claro que a pergunta é brincadeira, os dois são ótimos naquilo que fazem. Uma última pergunta engraçada. Só um pouquinho, o Marcos, ele é uma das pessoas que faz o violão clássico. Isso faz a diferença. Porque a maioria das pessoas aprende o violão e só bate
né? Bate as cordas. E o bater das cordas, o correto seria o dedo aqui, o polegar, fazer as 3 graves, né? Seria o bordão, e os outros 3 trabalham com as outras. Então, aquele pessoal que toca as cordas todas, quem conhece um pouquinho de violão, elas não podem ser tocadas todas, porque em algumas posições, conforme o dedo se coloca, elas ficam desafinadas. Elas desafinam se você toca 6 cordas. Então, quem toca assim com os dedos de uma forma correta é outro som, né? E o Marcos é um desses que faz isso, com muita perfeição. Quem está falando é alguém que entende de música. A última pergunta das perguntas brincadeira. O senhor já deu alguma batutada em alguém por estar cantando errado? Batuta é a varinha. É batuta que se chama? É batuta. O senhor nunca saiu de lá e já está cantando errado, usou a batuta? Não, eu acho que a gente sempre leva assim com um pouquinho de... Talvez até a gente dê uma sacudidinha ou alguma coisa por não prestar atenção, mas não por estar errado, porque o erro às vezes é falta de um pouco mais de ensaio, né? Mas essa tua pergunta, ela caberia muito mais para antigamente, né? Em São Martinho, eles falam muito para mim que havia um padre ali, que deve ter conhecido, o padre José, que era o violinista, claro, né? E ele formava o coral dele, formava aquele grupo todo, aí ele botava o pessoal no salão, na igreja, e ia com o violino. Todo mundo, vamos cantar um canto que todo mundo soubesse, vamos pôr um parabéns a você, é uma coisa que... Daí ele com o violino no meio. E daí ele assim, tem alguém desafinado? Tem alguém desafinado? E foi. Daqui a pouco ele parou no lugar e aí... Vou falar alemão. Here está Eidex, here. Tá aqui o lagarto, achei. Sai daí. Era desse estilo. O que o lagarto, por quê? O lagarto? Você está tocando errado? O lagarto não escuta. O lagarto não escuta? Não ouve. Mais Chamou de lagarto. O maestro, além do mais, é especialista nisso. Maestro, uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que muita gente talvez faria. Eu já vi o maestro regendo, já vi várias outras apresentações, e vejo na televisão, vejo os filmes. Para muita gente, é batuta que se chama, né? É batuta. Para muita gente, aquele movimento com a batuta do maestro, ele parece ser meio igual, meio... Quem está ali cantando e acompanhando, eles fazem aquela leitura sem a batuta, digamos assim, o senhor está regendo. Se o senhor parar, o coral para? Para. Se o coral é treinado para isso, sim. Agora, quando tu cantas com mais corais que não tem o treinamento de regência, aí não há unanimidade na condução. Por que existe maestro? Bom, primeiro, para começar, a diferença de maestro e regente. Regente é aquela pessoa que rege, né? Certo. Aquela pessoa que faz o trabalho de reger aquela peça. Agora, o maestro é o advogado, é aquele que fez o curso, né? Essa é a diferença. Então, a maioria dos regentes não é maestro. Né? Entendi. Então, o maestro, ou o regente, no caso, ele dá a condução da coisa. Às vezes, grita, vamos fazer mais ligeiro? Não. Tem alguém ali na frente que vai ser o jeito dele. A interpretação é a dele. Então, é forte ou fraco, né? Então, vai cantar... Tu faz aquele jogo de aumentar o volume, diminuir o volume, corre aqui, diminui lá. Isso tem que ter um regente e o pessoal precisa ter um treino para isso. Todos que estão num coral conseguem ler através do movimento, eles sabem a leitura? Sim. Esse é um treino. É um treino. Outra pergunta, maestro. Todo mundo, qualquer pessoa, teria condições de cantar num coral? Eu acho que não. Tem algumas pessoas que têm deficiências ou vocais ou auditivas, né? Aí complica um pouco. E também a nossa qualidade da voz, as nossas pregas vocais ou cordas vocais, elas são diferentes, né? De um para outro. Então, uns têm mais facilidade, têm mais volume ou têm mais poder de voz, né? E, além disso, precisa ter o gosto, né? A pessoa nunca faz uma coisa, dificilmente, né, que não goste, né? Então, nem todos têm esse gosto. Então, é um grupo seleto dos que gostam e fazem o que gostam. Muito bem. Enquanto o maestro toma uma água, deixa eu agradecer a Lola da Casa Beltrame, que continua repleta de novidades para esse final do ano. Na Casa Beltrame você encontra cama, mesa e banho, especialidade da Casa Beltrame, moda masculina e feminina, peças de ótima qualidade com preço super especial. Novo ano chegando, um novo look na Casa Beltrame tem. Em nome da Lola, das suas meninas, o Tinha, toda a equipe, a mãe da Lola, que é uma pessoa maravilhosa. A mãe da Lola está no coral, maestro?
Tá. Tá. Só um pouquinho, a mãe da Lola era o seu Nereu Beltrame. Ele, quando faleceu, ele era do coral, ele era presidente do coral. Então, ele tem uma história muito grande, muito bonita do coral, o pai da Lola. O pai da Lola, o seu Nereu, que é uma pessoa que eu conheci maravilhosa. Casa Beltrame, desejando a todos um Natal que já passou de felicidades, e um ano novo repleto de muita prosperidade. A Marli, o Evandro, toda a equipe da Nutrimeurer também, desejando aí que o 2021 que começa agora, nessa semana, entra efetivamente na semana que vem, seja de muita prosperidade. A Nutrimeurer, sempre que você precisar, tem à disposição semente de milheto e milho das marcas consagradas como Decalb e Agroeste, que garante a produtividade. E a Nutrimeurer tem também, agora é a época dos silos, as lonas de alta qualidade e resistência para cobertura de silagem. Trabalha com herbicidas, fungicidas e inseticidas. Sucesso no plantio. A Nutrimeurer tem uma equipe especializada, todos conhecem o trabalho da Nutrimeurer de Grã-Pará. Felicidades em 2021 é o que está desejando aí toda a equipe da Nutrimeurer para você. A Joelmo Sandro, oficina do Sandro Máquinas Agrícolas em Braço do Norte, com multimarcas respeitando o perfil e o gosto de cada cliente. O Sandro Máquinas Agrícolas tem ótima parceria em recapagem de pneus e tratores, produtos de primeira linha ou paralelos a gosto do cliente. Não feche negócio a partir do ano que vem. Você que trabalha no campo, você que tem o seu trator, não é um comercial, eu falo isso que eu conheço o Sandro há muitos anos e conheço a qualidade, o conhecimento dele e da equipe dele, o profissionalismo que tem toda a equipe do Sandro Máquinas Agrícolas. Desejando aos amigos e clientes paz e prosperidade em 2021, a partir de janeiro tem uma máquina agrícola, você pode ir no Sandro em Braço do Norte ou ligar no telefone 98407-6077 ou 3652-1339 que o Sandro vai até a sua propriedade. A BM Salgados de Rio Fortuna é uma pequena indústria de salgados que está na Estrada Geral Rio Chapéu, no KM 12. A BM Salgados produz vários tipos de salgadinhos e diversos sabores de pizzas, esfirras e outros produtos deliciosos. Para o seu dia a dia ou para o seu evento, ligue 984542341 ou faça a encomenda. BM Salgados, em Rio Fortuna, desejando aos clientes, amigos e familiares muita harmonia, muita prosperidade em 2021. Maestro já foi no caminho das pitaias? Perto, como se diz. Tem uns amigos, até um ex-colega de seminário que mora na região ali, mas na localidade ali para conhecer as belezas e tudo dali, eu ainda não fui. O Padre Elias foi nosso entrevistado, disse que já foi lá várias vezes. Sim. O caminho das pitaias que vai sortear daqui a pouco cerveja e geleia. É uma referência no agroturismo, sob encomenda almoço, principalmente café colonial, e tem tudo que você pensar. 1.650 pés com 23 variedades de pitaia. O caminho das pitaias é o ambiente ideal para você realizar o seu evento. Café colonial com toda a comida típica e coquetéis, geleias de frutas, cervejas, licores e produtos coloniais. Trilhas ecológicas, o contato com a natureza, o som da correnteza do rio e o canto de diversos pássaros, que é uma das paixões do maestro. Que a paz do ano novo reine no coração de todos, que você tenha muita tranquilidade, muita paz, muita prosperidade, é o que deseja toda a família do Caminho das Pitaias. E hoje, no final do programa, o maestro vai sortear cerveja e também geleia lá do Caminho das Pitaias. Ligue lá, 99621-3010 ou 99653-3023 e muito em breve o pessoal vai estar aqui como entrevistado. A loja de calçados Benevenuto, família tradicional, que significa o que, Benevenuto? Bem-vindo? Benevenuto, eu acho que como é italiano, mas na minha compreensão, que eu conheço um pouco, né? Mas é isso aí. Ela já existe desde 1952, ela é mais antiga que Grã-Pará, pelo menos. Toda a linha de calçados masculino, feminino e linha infantil, opções para o seu dia a dia ou para os presentes que você costuma dar. A moda está sempre em movimento e agora o tênis moderno pode ser usado com qualquer tipo de vestido, shorts ou saias, pois se destaca pelo conforto. E para os homens, a sempre dica legal é o sapatênis. Loja de calçados Benevenuto, desejando a todos muita prosperidade, paz e saúde em 2021. E as delícias da padaria e confeitaria Veronese. Veronese é italiano? Veronese é italiano. Não sabe o significado? Veronese, né? De Verona. Veronese. Veronese. Cambão deve ser descendente lá de Verona, né? O Cambão eu quero trazê-lo um dia aqui, ele me disse essa semana, não me leva o Johnny, mas eu quero o Cambão como entrevistado,
Porque o Cambão, eu disse para ele, ele não entrega pão no interior, ele entrega felicidade. Porque ir para o interior com o carro de entrega, com aquelas músicas antigas, é uma coisa sensacional, né, Maestro? Dá para saber quando o Cambão está passando. Marca registrada. Amanhã, dia 31, das 6h30 às 18h. Sexta, sábado, domingo é fechada, abre segunda normalmente. Hoje foi correria ali na padaria. Amanhã também, porque tem pães, bolos, tortas, salgados, produtos de mercearia. Aquelas bolachas de Natal ainda tem bastante, panetone, tudo que você precisa para a virada de ano com a família. Se já era bom, é ainda mais gostoso. Padaria e Confeitaria Veronese, Cecília, Johnny, Fabiana, Cabão, toda a equipe, pessoal realmente muito simpático. Passe lá amanhã, garanta a sua virada de ano, ou então ligue 3652-1330. E na hora de vestir a família inteira, hoje nós vamos conferir de novo a Renaísa Modas em Grão-Pará, com as roupas masculinas, femininas e infantis, todos os tamanhos, as melhores marcas e preços que só a Renaísa tem. Crediário facilitado, parcela em 6 vezes, você dá a entrada daqui a 60 dias. Muito bom. Renaísa Modas está carinhosamente desejando a todos os clientes e amigos que 2021 traga muitas conquistas e aprendizado. Ela fecha amanhã até segunda-feira, reabre na segunda-feira, e as meninas falaram hoje que a partir do dia 10, por aí, já começa um Liquida Verão e logo, logo a linha de inverno, porque daqui a pouco nós já estamos chegando próximo da estação fria novamente. Renaísa Modas, feliz 2021, ligue 98487-5430 ou 3652-1243. Maestro, a pedido do próprio amigo José Acácio Santana, o senhor teve, vamos dizer, a honra de estar presente na sua despedida. Isso é um pedido de quem realmente é amigo de coração. A gente teve uma cooperação mútua muito grande, né, durante a vida dele. Enquanto eu estudava em Florianópolis, eu já o conheci, ele era professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que a Universidade Federal ela oferecia cursos extracurriculares, né, a formação musical, cursos de harmonia, de composição, de regência, e aí a gente já, com ele, fez uns quantos cursos desses. E como ele, dentro da universidade, criou um projeto de apoiar os corais do Estado, ele dividiu os corais em 25 regiões. E cada região teve um coordenador que ele, de acordo com a vontade do grupo, assim, da região, escolhia, e ficava um coral líder também. Só que para ter essa liderança e essas coisas, a pessoa que assumia isso precisava ter um pouquinho mais de capacidade, ser mais capacitado. Eu, como estudei no seminário com muitas aulas de música, com muitas aulas de instrumentação, de instrumentos, né, com órgão de tubos, a gente tinha banda, tinha orquestra, então a gente tocava muitos instrumentos, eu tinha mais capacidade ou mais conhecimento do que os outros. Então eu acabei sendo o coordenador da região aqui, que nossa é a 20ª região, região 20. E ela envolve os municípios de Santa Rosa de Lima, a região toda, se chama a região do Vale do Braço Norte, mas a sede fica em Grão-Pará. E Pedras Grandes também pertence para cá. E aí o Acácio Santana, ele era um compositor de mais de 3.000 músicas. Só que o compositor, José Acácio Santana, ele fazia a composição de uma forma manual. E para não perder tempo, ele dava a digitação para alguém fazer. E durante alguns anos eu ia a Florianópolis, mesmo depois que vim para cá, ia numa sexta-feira, às vezes até na quinta de noite já, e ficava sexta, sábado e domingo digitando as partituras dele. Então a gente teve uma afinidade de ajuda mútua há muito tempo, né? E ele gravou talvez vou dizer assim, mais de 20 CDs, talvez quase uns 30 mais até, eu acho, e muitos desses em gravadoras bem equipadas em São Paulo, como é a Comep, as Paulinas, né? E algumas dessas também a gente participou, foi junto como cantor, foi junto como ajudante de alguma outra coisa. E no final da vida dele, ele vinha aqui em casa fazer os arranjos
e a gravação dos arranjos comigo. Mas eram esses arranjos, esses CDs que eram gratuitos. Então a gente não cobrava, né? A gravadora lá depois que fazia a gravação do coral cobrava um pouquinho, né? Mas toda a parte instrumental dos últimos 8 CDs dele, ele fez aqui em casa. Então isso criou assim uma afinidade bem grande, a gente tinha uma confiança mútua, né? Bastante, e muita ajuda que eu recebi dele, e ele recebeu um pouco de mim. Talvez foi assim uma maneira de expressar um carinho, e também quando ele estava nos últimos dias no hospital, ele pedia a presença da gente para conversar mais alguma coisa. Eu acho que eu fui um dos privilegiados que 2, 3 dias antes de morrer, ou 2 dias antes ainda, tive com ele no hospital lá em Florianópolis. Então, só que esse pedido, ele não revelou para mim, ele revelou para outras pessoas, e as outras pessoas depois me passaram, né? Muito bem. Maestro, algumas pessoas, Júlia Figueiredo, filha, escreveu apenas muito orgulho. Eu sei do carinho. A Neide Schmeller Bonetti, conhece? Querido e competente professor Lourenço, grande músico, tive a honra de tê-lo junto da sua filha Julie, desculpem, abrilhantando com seu talento musical maravilhoso a cerimônia do meu casamento há 26 anos. Lauro Honig. Olha, a gente... assistindo. Isso. Marilda Galvani de Figueiredo Alberton, maestro e professor, pessoa de muito conhecimento, parabéns. Oswaldo Demais Michels. Esse aí foi quase meu ajudante de coroinha. Ele, um professor de sacristão lá. Bem explicado, Lourenço, a respeito do Rio Varta. Meu avô sempre falava o nome, mas sempre pensei que fosse Rio Walter. Que bacana. Ana L. Miller. Não sei. Amei a resposta sobre a pergunta do Beija-Flor. Eu acho que é contra os risotos, né? Porque foi brincadeira, claro, jamais eu faria isso. Cecília K. Schlickman. Sim. Nosso professor maestro. A Neide Schmeller, boa noite. Alzira Della Justina Ascari, é Rio Pequeno. Coral daqui. Parabéns para o nosso maestro, saudade das nossas cantorias. Leonardo Cons Michels, boa noite. Nair Bajo Ascari Fernandes, parabéns, seu Lourenço, sucesso, foi meu professor. Leão Branco trabalha no Poço, um menino maravilhoso. Sim. Parabéns, maestro, parabéns pelo programa. Edilson Stang Maria Meurer, boa noite, parabéns. Marlene Borghetti, boa noite, parabéns pelo programa, muito bom, feliz ano novo. Lucas Alberton, padrinho, é segundo pai e foi agraciado com essa bênção onde aprendi muita música. Lucas Alberton. O Lucas foi um grande trombonista nosso. Foi? Ele está meio devagar, ele tem tem os compromissos dele, né? Lucas, está aqui o professor. Anete Berger Ascari Cons, boa noite. A Beatriz Novadezinski dando boa noite. O Emir Laipels Gaizinski. Sabe quem é? O Emir é o nosso querido Emir lá das Pitaias. A Marilei Veronese. Parabéns ao nosso maestro. Aloísio J. Miller, gostei, mano querido. É irmão? Tramandaí, Rio Grande do Sul. Tramandaí. Sempre será o Lourenço. Um grande abraço. Em Tramandaí tem gente assistindo a gente, olha só. A Marilda Alberton, grande companhia para esta noite de quarta. Obrigada, Marilda, uma bênção. Albertina Bússolo, sabe quem é a Albertina? Sim. Esse é o nosso maestro professor, uma pessoa muito inteligente. Adelinde Eng. É Eng que se chama? Eng. Aqui está escrito Eng, eu vou. Desculpe, maestro. Não, mas é assim. Parabéns, muito talento. Lucas Alberton, uma noite de conhecimento para todos. Marcos Marconi, professor Marcos, Telo. Sim, o Telo. Parabéns, amigo. Ângela Maria Meurer Miller, boa noite. Cleimar Mazuco, Orleans, obrigado, Cleimar. Um beijo para essa família. Cleito também conhece a Cleimar, da aniversariante que a gente fez. A Silvina Miller, parente? Sim, prima e irmã. Um abraço. Isabel Michas Meurer, Ilha Grande. Um abraço. Que coisa maravilhosa, gente. Nem sempre a gente vai conseguir ler o recado de todos, mas isso mostra o carinho que o nosso maestro tem e nós somos realmente muito gratos com isso. Maestro, você dirigiu o coro, né, de instrumentos na missa de beatificação de Albertina, evento transmitido para o mundo todo. Foi também um momento de emoção. Nessa parte assim de grupos corais, eu tenho 3 eventos assim, bastante importantes. Primeiro foi os 80 anos da aparição de Fátima, que nós fomos com 100 pessoas daqui.
juntamos com o Coral de Portugal, de Fátima, e no dia mesmo, né, de 13 de maio, nós tivemos a honra de participar e cantar a missa, né? Onde foi, Ivan? Em Fátima, Portugal. Foi lá? Sim. Aí eu fui como segundo regente, né? Aí foi o Acácio e eu fazia a minha parte, né? Que até nos hotéis a gente parava do lado do quarto dele porque a gente precisava trocar fichinhas. O segundo evento foi a vinda do Papa em Florianópolis. Então ali foram 1000 vozes e ali também a gente ajudou a ensaiar os corais. No João Paulo II? Isso. Então nós também ajudamos a ensaiar os corais que cantaram na missa da beatificação da Madre Paulina, né? Que foi em Florianópolis. Fantástico. E depois da Albertina, aqui foi já uma coisa diocesana, foram os corais nossos aqui. Eu acho que a gente devia ter umas 300 vozes ali em Tubarão. Foi uma missa também bem legal, que foi transmitida pela televisão para o mundo todo também, que foi a beatificação da Albertina. Então, quando eu vou a Flusshausen, ou lá naquela região, lá todo mundo, esse aqui é o maestro da beatificação da Albertina, né? Até Flusshausen ali, a Dona Maria, ela é irmã da Albertina, né? Ela é irmã da Albertina, isso. E final de semana agora tem compromisso do maestro lá, de novo, com o pessoal da Flusshausen. É isso? É isso, é isso. Faz parte, né? A gente tendo um palco para tocar e dando chance para essa turma que sabe tocar bonito, cada um tem um estilo, cada um tem uma maneira de tocar, então às vezes vão as pequenininhas que só tocam flauta, mas cativa igual aqueles que são bem profissionais e tocam 4, 5 instrumentos. Maestro, mas para as pessoas entenderem, a maioria dessas apresentações é gratuita. Todas. Todas São gratuitas. Todas. Em nenhum tipo de evento que o senhor faz apresentação com coral, ela é remunerada. Não, nenhuma. Maravilhoso. CDs e DVDs gravados também são sonhos que vão se realizando. Hoje o CD já saiu de... Sim, certo. Né, DVD também, então a gente não tem mais projeto para isso, mas tem-se muito de gravação que ficam daí nos pendrives, correm, né, via net, né, nos grupos, que nós somos 20 e poucos corais aqui na nossa região, cada coral é um grupo, então a gente participa de uns quantos, praticamente todos, né, a gente está no grupo dos corais, então essa comunicação, isso tudo ajuda e deixa a gente unido. Perguntei para o senhor se qualquer pessoa teria condições de cantar num coral, o senhor disse que, claro que a vontade ajuda muito, e para mim ser maestro, é possível que qualquer pessoa possa ser maestro, ou aí a tarefa já é mais difícil, ou aí tem que nascer mais... É mais difícil. Eu ensaiei fanfarras nos colégios, né? E a fanfarra sempre tem não é um maestro, mas é um guia ali na frente que dá os toques, que troca os toques. Então, essa pessoa vou dar como exemplo, quem é que eu pegava para ser o maestro ou o regente da fanfarra ali na frente? Pegava alguém que sabia todo, que tocava direitinho. Então, eu acho que um maestro, um regente, ele tem que ser escolhido do coral, alguém que se destacou bem ali, daí ele vai talvez conseguir. Mas não necessariamente quem está num coral, digamos assim, não é que não tenha condições, Sim. Mas talvez não tenha essa habilidade para ser... Só que um regente, ele precisa ler partitura também, né? Ele precisa ver onde é que tem erro, onde é que não tem erro. Vou dar um exemplo para você. Você tem alguém que vem brigar, nós estamos em 3 aqui, então vamos cantar agora a Xalana. Alguém canta, lá vai uma xalana, bem longe se vai. Aí outro, não é assim. Como é que é então? Lá vai uma xalana, bem longe se vai. Não, também não é assim. É assim, tá? Não, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Lá vai uma xalana. Tá escrito, pronto. Então não tem erro. Mas eu não me digo leigo, mas eu não entendo, confesso, muito pouco. Acho maravilhoso, já assisti apresentações do maestro, admiro o coral. Acho que o nosso coral do Grã-Pará, como os demais corais, são patrimônios das cidades, tem que ter apoio, tem que ser preservado, porque é uma coisa diferente, é diferente. E isso aqui é o repertório da Flusshausen, ó. Deixa eu ver Olha aí, para você que está em casa, tá? Mas não faz. São 30 e poucas músicas. E faz tudo que isso são músicas natalinas, né? Daí todos que tocam leem isso ali. Mas para quem não está num coral, para quem não entende, eu confesso pessoalmente, não entendo muito das músicas transformadas, partitura. Isso é partitura.
O senhor faz essa... Isso aí a gente faz e quem faz a música faz a partitura, né? Isso aqui, muitos regentes dizem que isso aqui é um sinônimo de Deus. Por quê? Porque é a única língua que é igual no mundo inteiro. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O chinês ele lê, o japonês lê, bota na frente de qualquer pessoa do mundo. Aqui está a partitura de uma igual. música que todo mundo que está em casa conhece, que é Noite Feliz. Quer dizer que essa partitura aqui, nos Estados Unidos e na China, é a mesma. É tudo a mesma. É a mesma. É Claro a que vai mesma. trocar ali a língua, Sim. mas a leitura é a mesma. A leitura é a mesma. Eu sempre acho, eu não entendo, talvez por não ter interesse em A pesquisar. letra do Noite Feliz, só para você ver, o Noite Feliz é alemão. Então nós dissemos Noite Feliz, ó Senhor Deus, em alemão é assim, Heilige Nacht, Stille, Santa Noite, Silenciosa Noite. Apenas o pequeno encaracolado menino está dormindo. Pai e mãe vigiando nessa noite feliz. A letra ela dá aquele sentido, mas não tem a tradução literal. Mas quantas línguas o senhor fala ou entende? Eu, dentro da nossa parte de aula e de outras coisas mais, eu estudei 8, né? Que a gente tem umas que a gente não consegue falar porque a gente teve pouca aula, né? Por exemplo, o grego. O grego a gente estudava no seminário para entender um pouquinho melhor a parte da Bíblia, talvez, né? E também nós temos muitas palavras nossas que têm a raiz grega, né? E o latim nós estudamos muito, né? Nós éramos preparados para termos os 2 cursos superiores, a filosofia e a teologia, em língua latina. Os professores só iam falar latim, né? Nessa base ali. E depois nós tínhamos muito convívio com o italiano. Então o italiano, o espanhol também, né? E o alemão eu tenho de casa. Eu quando fui estudar em Ayuré, na Forcadinha, eu só sabia sim e não em português. Outra coisa eu não sabia. Então, uma curiosidade, fazer a coordenação motora no primeiro, segundo, terceiro dia de aula, o professor mandava fazer bolinhas, encher o carreiro, a fileirinha ali, a linha. Aí a gente ia lá mostrar para ele. E eu fui o terceiro ou quarto que estava na filinha para mostrar se estava de acordo com o que ele tinha pedido. E apareceu uma sineta na mesa e o professor tinha relógio. Ele era o sineiro, que pouca gente tinha o relógio. E o meu professor tinha o relógio. E daí eu não sabia o que era aquilo, eu peguei aquela sineta e levantei ela com um pouco de violência, belelém, belelém. As salas foram para o recreio. Olha, eu não apanhei, mas eu escutei tudo que eu não entendi. Escutei tanta bronca, mas não sei o que o homem falou. O senhor liberou a turma só dizia assim ou não, mano. Ele pulou na porta, volta tudo que ainda falta meia hora, não sei quanto é que ainda faltava por recreio. Na época eu usava uma sineta. O senhor chegou a lecionar francês? Francês muitos anos. O francês era uma matéria, eu sou formado em francês, né? Francês eu falo até bem, né? E todas as línguas estrangeiras, Rodolfo, a gente tem que ter uma metodologia. Por exemplo, o francês, como é que eu fazia? Inglês também. A gente chega na sala de aula no começo do ano e no primeiro dia dá os recados, como é que é, e daí apaga a luz, né? E diz assim, de hoje em diante eu não sei mais falar português, só sei falar francês. Aí eu forço a pessoa a entender o que eu estou falando, mas eu entendo, vocês podem falar português. Como é que eram as aulas até junho? Eu tinha um livro onde havia figurinhas de histórias que aconteciam e havia uma fita cassete. Essa fita cassete fazia a história, com o filho falando, a galinha pulando, o porco chorando, o cavalo relinchando. E daí eles escutavam aquilo e eles tinham que, depois de 2 aulas, fazer esse teatro. E não precisava ser a mesma palavra, mas tinha que viver esse teatro. Imagina, cada teatro, eu tenho filmado nos teatros, cada teatro bonito que eles faziam com essa historinha que eles aprendiam ali. Metade do ano todo mundo já falava francês. O básico, né? Daí passava para a escrita. Francês, alemão, italiano? Daí eu não... O Pepe, que é da rádio Tubá lá, de vez em quando eu passo uns recados italianos, é assim, Mamadio, se tu fala melhor italiano do que eu, não é assim também. A gente também tem que saber enrolar um pouco, né? Então, às vezes, se tu não sabe dizer que tu vai pescar, tu diz assim, eu vou pegar peixe, tu troca, mas diz a mesma coisa. Então a gente consegue fazer isso, a gente se enrola bastante no italiano, o espanhol também, né? O português, o francês, o alemão, o latim, o inglês, né? E o latim e o grego, né? Que a gente
beliscou. Que país o maestro já visitou? A Europa básica, ali o centro, né? Então, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália e Suécia não, Áustria. O que nessas viagens chamou a atenção? Quem é o país que o senhor disse assim, nosso sonho? Cada país tem a sua especialidade. Cada país é bonito e é único, né? Eu acho que isso aí a gente tem que ver e tem que respeitar, né? E é realmente isso. Tem a sua maneira de ser. A França, por exemplo, ela é uma cultura antiga e é uma cultura de muitas coisas que foram valorizadas, roupa, perfumes, né? Então eles meio que se consideram o centro do mundo. Então quem fala francês tem tudo. Quem não fala francês já fica um pouquinho ao lado. Daí chegamos na hora do almoço, aí vinha o prato feito. Um pouquinho de arroz e um bife. Um pouquinho de batatinha com frango. Um feijão com porco, vamos supor assim. Daí a turma chegava e falava, não, mas eu quero feijão com galinha. Daí o homem dizia, não dá. Não dá de trocar aqui. Não, tá assim como está aqui. Daí assim, monsieur, je peux dire pour vous, pour faire quelques changements ici, eu quero aqui trocar umas coisas. Monsieur, vai lá para a cozinha, encomenda para cada um o seu prato. Falou francês, está em casa. Falou francês, me mandou na cozinha fazer como cada um queria, só botar as coisas. Mas era fácil de fazer. Então tu vê, tu fala francês, é outra história. Está em casa. Está em casa. Muito bem. É isso que o maestro falou, realmente é fantástico, né? Cada país tem a sua particularidade, inclusive os países que não desenvolvidos ou que não visitados. Maestro, uma pergunta, com todo o seu conhecimento, sei que o senhor acompanha. Está complicado o momento do ano, foi complicado, inclusive para o próprio coral, para todo mundo, mas dá para chegar a 2021, que está chegando daqui a 2, 3 dias, com muita esperança? Como é que o maestro, como um ser humano, não como maestro, olha o futuro? Rodolfo, acontece que a gente nunca teve numa situação dessas. E como nós não tivemos, a gente tem que acostumar com ela. E agora a gente meio que já acostumou. E a gente até está saindo, eu estou vindo aqui, estou indo lá, estou indo tocar ali. A gente toma os seus cuidados, então não é tão perigoso o bicho como muitos falavam. O perigo é a gente não se cuidar, né? Então eu acho que a gente, no próximo ano, já tem essas luzes vindo no fim do túnel, né? Vacina. Já vamos ter bastante, e mesmo que demore um pouco mais, mas a gente já vai ter um pouquinho mais de liberdade de agir de uma forma segura, mas não mais tão, né? Por exemplo, a música, eu dei ajuda lá em casa o ano todo quase, para aqueles que precisavam. Assim, vem aqui, vem uma horinha aqui, vem de máscara direitinho, fica lá na sala, o instrumento, que é uma explicaçãozinha. Então continuou. O que não continuou foi coral que aglomerava, né? Mas as aulas... As aulinhas de músicas, assim, as programadas também não, né? Era assim, meio cada um marcava o seu e fazia online, como se diria. Praticamente, né? Esse ano, não, pelo menos eu não ouvi apresentações ou encontro de coral. Não, foi tudo suspenso. Era em Pinheiral e o encontro de corais era em Braço Norte. Quando voltar, Deus queira que seja muito breve, vai ser bom rever essa gente toda. Claro que a gente perdeu amigos, mas o próprio coral, eu percebo que o pessoal dos corais, eles formam não só um grupo de canto, mas eles formam uma família muito bonita. O pessoal que se respeita muito, não há estrelismo, pelo menos eu vejo que é um por todos, todos por um, maestro. Assim é bem funciona. Isso aí. O coral é quase como uma dentadura. Se falta um dente, né, já dá problema. Parece que se tu tens 30 e poucos dentes, parece que um não faz falta. Faz. Coral é a mesma coisa. É uma grande família. Maestro, nós vamos sortear, no nosso esquema da brincadeira, nós vamos sortear agora, Caminho das Pitaias, muito obrigado, uma cerveja, não é uma caixa, tá? Até porque nós não podemos incentivar aqui o consumo de álcool. Mas é uma cerveja e também uma geleia de pitaia. Uma cerveja, uma geleia de pitaia. A pessoa que for a ganhadora, calma, não adianta digitar número em casa ainda, nós vamos falar uma sequência. O maestro vai escrever a sequência. Nós vamos passar uma sequência para o ganhador ou a ganhadora, o contato do pessoal do Caminho das Pitaias, e aí combina um dia para não ir lá necessariamente só para buscar. O pessoal queria enviar para cá, mas uma das regras que a gente tem é de não ficar com prêmios, os prêmios são retirados no local, e visitar o local do Caminho das Pitaias. É fantástico, eu estou devendo uma visita lá.
Muito em breve a gente vai, quem sabe a gente faz um programa de lá. Mas alguém vai levar uma cerveja e uma geleia de pitaia. Já provou a cerveja de pitaia, maestro? Não. Dizem que é uma coisa sensacional. E o padre Elias disse na semana passada, o senhor deve ter acompanhado, que a pitaia era todo o processo de monopolinização, que é manual. E agora tem uma espécie que ela já se poliniza. Fantástico isso. O padre Elias trouxe essa aula do Globo Rural para nós. Padre Elias, muito obrigado, uma pessoa maravilhosa. Maestro, o que o senhor escrever nessa folha de 30 a 40, qualquer número de 30 a 40, a primeira pessoa que digitar nos comentários 30 a 40 vai levar a cerveja e a geleia de pitaia do Caminho das Pitaias. Qualquer número de 30 a 40, o Cleiton já está olhando ali, e na sequência, uma outra sequência para um rocambole e um vinho da... 37. 37, maestro, escreveu 37? Não. 32. Também não. 35. Não. 36. Então, pessoal, está difícil de palpite. Não. 33. Não. 37 de novo, vamos lá. Não. 36, 38. Não. Qualquer número. 34. Maestro, olha só, não. Qualquer sequência que vier de 30, 33. já saiu tudo menos... 31. Não. 34. Olha só, maestro. 31, 36, 39. 39. 39? Quem foi? Deixa eu conferir aqui. Confira aí, 39. Regiane Beza Cândido. Regiane Beza Cândido. Regiane Beza Cândido. Vou marcar um. Maestro, rocambole da padaria com um vinho. Muito obrigado a Cecília, Johnny, Cambão, Fabiana, todas as meninas. Vale a pena às vezes passar na padaria do Cambão, na Veronese, e tomar um café ali. Outro dia eu passei lá, estava saindo do forno, aquela forma de pãozinho de queijo. Uai, isso aí não dá para resistir. Vinho e rocambole, uma sequência de, vamos botar aí, de 50 a 60, maestro. Qualquer número de 50 a 60... Dois sorteios ou um só ganha os dois? Um só, vai levar os dois. Tá, porque daí o rocambole com vinho vai combinar. Qualquer um de 50 a 60, o primeiro que falar, vai levar para casa, ou pode retirar amanhã, de preferência. 58? Não. Vamos lá. De 50 a 60. 60? Não. 59? Também não. 58? O pessoal está ruim de palpite, né? Não. 57? Não. 54? Não. Tem que 53? Tem que Não. saber jogar, né? O maestro é bom. 59? O maestro 52? é bom de marcar número. Não. 60 já foi? 51? Não. 50 de novo? Já falaram tudo. 61? Gente, de 50 a 55? a 60. Não. 56? Não. 53? Caramba, gente. Vou repetir. 59? De 50 a 60. Até agora. 55? Não. 50? 50, finalmente. Edson Stang? Edson Stang. Marca aí para nós, Cleiton. Edson Stang. Muito bom. Maestro, nós ficaríamos dias conversando com todo o seu conhecimento como professor. Foi professor, aliás, foi diretor do nosso Colégio Miguel de Pata. Com certeza, uma alegria também dirigir um colégio na sua terra natal, que é Grão-Pará. Mas eu queria apenas que os maestros falassem também de homenagens especiais. Algumas, hoje uma menina me disse assim, eu vi que o maestro, foi a menina da CDL, recebeu o Melvin Jones. Melvin Jones é do Lions Club. Maestro, algumas homenagens especiais que vale a pena. Posso passar? Recebeu o troféu Melvin Jones, que é do Lions Club, é isso? É o maior condecoração do Lions Club. É um troféu, uma medalha? É um quadro com a escrita, e lá nos Estados Unidos fica lá no LED correndo o nome dos que tem Melvin Jones. É a maior condecoração concedida por Lions Club Internacional Melvin Jones. Com certeza. Eu tenho 45 anos de Lions. É isso que eu ia perguntar. E já coordenou e participou de todas as diretorias e já foi, inclusive, vice-presidente. Vice-governador. Nunca pensou em ser governador? Não. Envolve muito, né? Tem Padre Elias disse para mim numa pergunta, a árvore é bom ficar nos galhos mais baixos. Comendador, em 2011, recebeu o título de comendador, comenda legislativa pela Assembleia Legislativa. Foi isso? O que significa para a pessoa que está em casa um título de comendador?
É assim, uma honraria que não vale nada. Eu fico brincando assim, é para vir mais gente para o enterro da gente, daí tem. Ah, tem isso? Não há necessidade. Não, mas é sempre um reconhecimento pelo trabalho prestado. Claro. E a Assembleia Legislativa ela faz todos os anos algumas menções assim, daí Lembro disso. nesse O senhor recebeu a medalha do Príncipe Imperial por decoração da família imperial do Brasil, recebida pessoalmente por Dom Pedro Carlos, bisneto de Dom Pedro I. É isso? É. É porque o hino de Grão-Pará, ele fala da Princesa Isabel, da herança da Princesa Isabel aqui, e aí a gente fez a gravação desse hino com instrumentos e com coral e eu mandei para eles. Eles ficaram emocionados e daí foi uma das... Fantástico. O senhor é embaixador mundial da paz também? Esse aí é um título bem interessante, que é um grupo seleto assim no mundo, aí promove tudo que a gente faz dentro da atividade da gente, visa o bem-estar e a paz. Fantástico isso. Membro do Lions Mas Club isso aí desde fica 1900. A sede é na Suíça, né? Sede é na Suíça. Membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico das Terras dos Condes. Esse é de Orleans, né? Fantástico. Essa do Embaixador da Paz eu não sabia. E a Medalha do Príncipe eu não sabia, mas realmente que coisa especial. Maestro, sou muito grato em meu nome e em nome do Cleiton. Nada melhor do que fechar o ano com uma entrevista com tamanho conhecimento, com uma pessoa que eu admiro, como nós trouxemos o padre na mensagem de Natal. Queria de você, que é uma pessoa centrada, brinca, alegre, também tem os seus momentos de lazer, mas que soube conduzir uma família, e tem uma família muito exemplar, tem parentes, pessoas que nós admiramos, e claro, tem todo o seu conhecimento na área da música, do coral e da educação. Como maestro, não, mas como Lourenço mesmo, o que dizer para quem está agora em Grão-Pará, em toda a região e no Brasil, com relação ao que esperar de 2021? Rodolfo e todos que nos ouvem, a gente só tira de dentro da gente o que a gente bota de dentro. Se eu pedir para você me dar R$500 que tem ali no seu bolso, você vai levantar, vai dizer que não tem. Por que você não tem R$500 no seu bolso? Porque você não botou. Então, Exatamente. o que nós colocamos dentro da gente, a gente pode doar. E a gente tem esse princípio de ficar revestido de muita felicidade, de muitas coisas boas. Isso tudo a gente gostaria de passar para que todos tivessem um ano melhor, para que todos tivessem um ano bom, e vale também muito a luta da gente, o esforço para conseguir isso. Porque o dinheiro não entra no nosso bolso sozinho, a felicidade não entra sozinha dentro da gente se a gente não busca. Então a gente deseja que todos façam a sua parte e que vivam mais o lado positivo, que vivam o lado bom da vida, que a vida já vai ser melhor em 2021 se nós fizermos isso. Maestro Lourenço, muito obrigado. Estava olhando aqui os comentários, eu acho que eu vou deixar para o senhor depois com o tempo, na virada de ano, entrar na página do jornal, responder pessoalmente a tantas pessoas maravilhosas. E em meu nome do Cleiton, nós somos gratos a toda essa gente que nos acompanham nesse projeto do programa. Agradecer muito a Valdília e toda a sua equipe da Renaísa Modas em Grão-Pará. Ela volta a atender no dia 4, logo vai ter um Liquida Verão, e também já prepara as novidades do inverno, porque daqui a pouco nós já estamos na outra estação. Vá visitar a Renaísa Modas, vale a pena, uma loja sensacional, a organização da loja é fantástica. A Padaria e Confeitaria Veronese, hoje o pessoal suou bastante, mas amanhã atende até às 18h30, tem que retirar o prêmio lá. O que você pensar em doces, salgados, tortas, bolos, rocambole, a mercearia completa, garanta, vem aí, ela fecha amanhã às 18h, vai abrir só no dia 4, então deixa garantido aí a sua dispensa, o seu bolo, a sua torta, você vai precisar, e toda a equipe da Padaria Veronese do Cambão desejando para você um ano novo de muita paz. A Marli e o Adalto, com a loja de calçados Benevenuto, muito obrigado a Marli e o Adalto. Caminho das Pitaias, cerveja, e claro, o Caminho das Pitaias não é só um local para eventos, ele é completo em tudo, no meio ambiente, na flora, na fauna, nas trilhas, na gastronomia, nas inovações que eles têm, e nós vamos deixar essas novidades para ele vir pessoalmente aqui, o Emílio, um dia desse, contar o que é o Caminho das Pitaias. Eu acho que é um dos melhores empreendimentos do agroturismo da região. A Lola, muito obrigado à Casa Beltrame, o maestro falou muito bem do seu Nereu, que era o presidente do nosso coral, uma pessoa que deixou saudade, mas
Apenas quem amamos deixa saudade. Agropecuária Nutrimeuler, Marli, o Evandro, toda a sua equipe, muito obrigado. O Sandro Máquinas Agrícolas em Braço do Norte, volta em breve, no dia 4, atender todo o conhecimento em máquinas agrícolas, ou você leva pessoalmente, ou liga, que eles vão atender na sua propriedade. E a BM Salgado de Rio Fortuna, muito obrigado, muito sucesso nos eventos. A todos nosso muito obrigado. Em meu nome, em nome do Cleiton, de maneira simples, mas de carinho, de verdade, falando com pessoas de Grão-Pará, da região, e muitos comentários durante a semana que nos alegram de qualquer estado do Brasil. Rio Grande do Sul, maestro, muita gente acompanha nós aqui. E eu fico feliz que, com o seu conhecimento, com o conhecimento do próprio Juco, da Rafaela, do Padre, que foram nossos entrevistados, nós possamos divulgar cada vez mais Grão-Pará e as pessoas sabem que nós somos um Grão-Pará com hífen, que é uma terra realmente de gente feliz. Maestro, por favor. Quero agradecer também, então, ao Cleiton e a você essa oportunidade, tá? Muito obrigado. E eu acho que foi um prazer para a gente também poder participar. Maestro, nós que ficamos honrados com todo o seu conhecimento. Racismo, preconceito, deve ser, porque nós vamos confirmar, mas vamos colocar na rede social o nosso primeiro programa de 2021. Até porque foi um tema que abalou algumas partes do Brasil. Acho uma idiotice ter que discutir racismo, preconceito e algumas coisas que acontecem, mas nós vamos debater porque acontece não só lá fora, mas aqui dentro também. Na próxima semana, a partir de amanhã, nós já vamos confirmar os nossos entrevistados. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe, que a cura da pandemia chegue em 2021 muito cedo, lembrando que muito da cura está dentro de você, da motivação, das palavras do bem, do fazer o bem ao próximo, do gostar das coisas boas, do amar aquilo que você faz. Faça isso. 2021 não muda em nada se você não mudar. Muito obrigado. Feliz Ano Novo. Até a próxima semana.